Vamos lá, a gente segue com muita informação para você. O Supremo Tribunal Federal vai julgar se homens integrantes de um casal homoafetivo têm direito ao período de licença maternidade em casos de adoção. Ao mesmo tempo, avança na Câmara dos Deputados um projeto de lei que amplia a licença paternidade para 30 dias. Isso para funcionários de empresas que participam do programa Empresa Cidadã. Bom, para falar sobre esses dois assuntos, os impactos desses debates e o que pode mudar na legislação trabalhista, a gente recebe aqui no estúdio o advogado Lucas França, especialista em direito do trabalho e que integra a equipe do escritório Anderson Balão Advocacia. Doutor Lucas, bom dia, tudo bem? Bom dia, João, bom dia, Ana. É um prazer estar aqui. Bom dia aos nossos espectadores. Quando a gente fala de licença paternidade, licença maternidade, é um debate que gera talvez muita dúvida da população, sobre quantos dias, quais direitos eles têm. E agora está com duas pautas muito importantes, a primeira pauta que a gente vai conversar hoje, acho que é talvez a mais polêmica, é a questão da licença maternidade para casais homoafetivos. E a gente fala sobre casais homoafetivos de homens, porque já tivemos uma decisão no passado sobre casais homoafetivos femininos, que é muito interessante. Quando a gente pega um panorama atual, a licença paternidade e a licença maternidade, ela é já padronizada para que um casal heteroafetivo, o homem tenha a paternidade e a mãe a maternidade. No casal homoafetivo feminino, a decisão que já temos é que uma mulher pode ter a licença paternidade e a outra a licença maternidade. Quando surgiu essa questão do casal homoafetivo masculino, veio uma questão de dúvida. Será que o homem poderia ter essa licença maternidade? Quais são os poréns? Quais são as dúvidas? Qual é a questão jurídica em volta disso? Já tivemos decisões da primeira instância, de instâncias inferiores, agora chegou no STF. Ou seja, é um debate tão importante, que gera tantas dúvidas que chegou na... Pode falar, João. E o fato de chegar no Supremo, via de regra, porque em decisões anteriores ou cortes... anteriores, muitas vezes há essa diferença nas decisões. Então, chega ao Supremo para que ele possa definir, digamos assim, um padrão para as decisões que devem ser tomadas a partir de agora. Exatamente, João. Exatamente. O que acontece? Esse é um caso que a gente chama de repercussão geral. Ou seja, a decisão do STF vai repercutir em todo o sistema judicial. Então, quando chega no STF, normalmente ele trata de uma questão constitucional e para toda a sociedade. Ele costuma ter um efeito geral. Continuando, sobre a licença maternidade para casais homoafetivos, a discussão está muito em torno do como o homem poderia ter uma licença maternidade, porque a lei é muito clara. No artigo 392 da CLT até fala empregada gestante ou empregada adotante, e não fala sobre empregado. Então, muitas pessoas que são contra, talvez, a decisão do STF, elas se pautam muito na lei. Porém, a gente tem um debate muito acima da lei nessa questão, que é sobre o cuidado com a criança, a convivência com a família, a divisão de afazeres. Essa talvez seja o debate mais importante nessa pauta. Até porque a gente tem, fato, uma realidade em que crianças estão inseridas nessa realidade e precisa entender e proteger, acima de tudo, também essas crianças, Então, como estamos em relação a essas discussões? Em que pé estamos hoje em relação a isso, doutor? Então, já tivemos algumas manifestações do STF em relação ao tema, mas não tivemos nenhuma decisão ainda. O que me parece é que vai sim ser fornecido esse benefício ao casal, a um integrante do casal, porque o benefício ele não pode ser ampliado para os dois. Porque a nossa Constituição, a nossa legislação, ela é muito protetiva com a criança e com a família. E a gente vive numa sociedade hoje que ela mudou muito desde 88, que é a nossa Constituição, Então, creio que as mudanças sociais, apesar delas ocorrerem em relação a como a família é moldada, a criança continua sendo o centro das atenções, o centro do cuidado da nossa Constituição.
Doutor, a gente pode mensurar, claro, naturalmente teremos impactos, né? Com relação à administração, com as empresas, enfim, que num dado momento também vão ter que custear esse benefício. Mas ainda não é possível mensurar os impactos. Apesar de algumas estatísticas ou levantamentos apontarem para um aumento ou para uma determinada parcela da população que se identifica como tal, que tem relações ou que são pais e mães de crianças adotivas, enfim, mas apenas a partir dessa decisão ou desse entendimento do Supremo é que a gente vai conseguir entender a ideia disso e as consequências, né? Via de regra, principalmente a partir do período em que esse benefício vai ser concedido também para homens, para que tenham direito a essa licença maternidade, né? Sim, exatamente, João. Quando a gente fala de licença maternidade, é um benefício previdenciário. Então, quem arca com essa questão é o Estado. E quando a gente fala de licença paternidade e licença maternidade, é um único evento, é um evento familiar. Então, uma família não pode ter... Uma constituição de família, ela não pode ter 2 licenças paternidade nem 2 licenças maternidade. Então, de toda forma, quando o Estado vai fornecer esse benefício, ele vai ter que fornecer um para cada. Então, acaba que o custo para o Estado... Vai aumentar. Não sei se vai aumentar. Porque só pode ser um para cada. Então, por que aumentaria? É da mesma forma que é hoje. Se mantém a mesma regra, né? Se mantém a mesma regra, entendeu? Sim. Porque um casal homoafetivo masculino, você não pode fornecer 2 paternidades. Então, hoje, via de regra, é só uma. Então, na sua linha de raciocínio, aumentaria. Isso. Só que a gente tem que pensar, talvez, uma lógica um pouco maior. Essa criança que vai ser adotada por esse casal, ela vai ter, talvez, menos tempo de convivência familiar. Os 2 pais talvez estejam muito mais... Claro, a partir do momento em que é reconhecido esse direito, também passa a ter, né, acesso a esse benefício também, sem dúvida. E me diz uma coisa, doutor, como é que a Justiça do Trabalho hoje tem se posicionado em relação já a casos semelhantes antes mesmo dessa decisão definitiva aí do STF, por exemplo? Então, Ana, como é algo muito atual, uma pauta muito, muito, muito importante, com poucas decisões, eu não consigo te dizer exatamente agora. Talvez a gente pode até marcar um próximo encontro para discutir sobre isso, como a Justiça do Trabalho tem decidido. Porém, o que eu posso falar é que nesse caso em específico, trata-se de um servidor público. Então, ela não foi nem tratada no Justiça do Trabalho, foi tratada na Justiça Civil. É algo administrativo. Porém, como a gente já falou, é um caso de repercussão geral, então com certeza vai ter efeitos na Justiça do Trabalho, na Justiça Administrativa, em todos os âmbitos da Justiça. Doutor, a gente está falando sobre a questão da licença maternidade para casais homoafetivos que resultam, né, na adoção de uma criança, se tem ou não direito, enfim, todos esses aspectos. Um outro aspecto que também está em debate é a questão da ampliação da licença paternidade, né? Eu lembro quando minha filha nasceu, acho que o fato da empresa... Na convenção, Ana, dos jornalistas, tem um prazo maior, um período maior, ao invés de 5, foram 10 dias. E confesso, claro, é um período pequeno, né, menor, porque a gente tem que estar ali para ajudar a mãe. E é um momento de tanta vulnerabilidade, né, de necessidade absurda de apoio. E agora esse projeto, né, está discutindo a ampliação do período de licença paternidade para 30 dias. Inclusive debate lá na Câmara e tudo mais. Doutor, de que forma entender essa ampliação, também as consequências e o que estamos vivenciando, né, no nosso país, naturalmente,
a questão da maturidade do debate para que esse período de ampliação venha, e até pelo que eu já acompanhei nas últimas semanas, o que está se buscando é até esse aumento de forma gradual, né? De 5 a gente tem 10, não, calma, vamos ampliando aos poucos, não dá para virar essa chave de uma hora para outra, de 5 dias para 30, vamos de maneira gradual. Isso é até o que está sendo ventilado também lá no Congresso. Então, João, é importante esclarecer um contexto histórico da licença paternidade, que a questão dos 5 dias de licença, ela foi definida pela Constituição em 88. E na época foi um marco muito importante para os defensores de família, para aqueles que pensam muito na criança. Porque antes de 88, antes da Constituição, era só um dia. Então o que acontece? Ô, louco! Exato, era um dia para que Já pensou? para que os nossos pais pegassem o próximo dia de folga, registrassem a gente e voltasse a trabalhar no dia seguinte. E sem conseguir cuidar da mãe. Com a olheira no meio da bochecha. Assim. Que absurdo, né, doutor? É um absurdo. Mas a Constituição conseguiu mudar isso em 88. Foi um marco muito importante. E depois desses 5 dias, veio o programa Empresa Cidadã. Uhum. Ele mudou um pouco sobre a licença paternidade. As empresas que aderem ao programa Empresa Cidadã fornecem 20 dias já. Elas podem fornecer 20 dias para os seus funcionários. Hoje, esse projeto de lei, o que ele busca é ampliar os 20 dias para as empresas que aderem ao Empresa Cidadã para 30. O que é muito interessante. A gente tem muitos benefícios com isso, claro. O cuidado com a criança, o cuidado com a gestante, que, claro, teve um filho recentemente, então tem toda uma questão de vulnerabilidade, sensibilidade, a divisão dos afazeres, né? Uma criança recém-nascida exige muito cuidado, exige atenção 24 horas, então é difícil você mensurar quantos dias um pai tem que ter de convivência com o filho, de recuperação com a mãe. Então, eu creio sim que é um projeto de lei que toca muito a sociedade, né? Temos muitos pais na sociedade, muitas pessoas que querem ser pais. A paternidade e a maternidade ainda é uma pauta que, apesar de vir diminuindo na sociedade, ainda é muito importante. E doutor, me diz uma coisa, pensando até a longo prazo, digamos assim, né? A gente está no momento ali da discussão, mas do ponto de vista jurídico, seria possível, talvez, em algum momento, equiparar a licença paternidade à licença maternidade, ou isso exigiria, de fato, uma mudança constitucional? Em países aí, alguma coisa nesse eu sentido? Não sei. Você tem conhecimento, doutor? Assim, na época. Existem países que têm uma licença paternidade maior. Eu não sei se é exatamente equiparado à licença maternidade, né? Porque, a gente percebe que são situações diferentes. Porque, apesar do objetivo ser o mesmo, o cuidado, a convivência com a criança naqueles primeiros meses, a mulher, ela costuma ter uma sobrecarga psicológica, física, mental muito forte em comparação ao homem. A gravidez, ela acaba influenciando nisso. Então, o homem, ele costuma ser o que sofre menos efeitos em relação à gravidez, né? Então, por isso acaba que ele tem uma licença menor. Mas, voltando ao ponto que o João tinha comentado anteriormente sobre a questão de custos, eu lembro que tinha comentado sobre a questão de custos. O legal dessa empresa cidadã é que a empresa que adere a esse programa e o empregado que vai tirar a licença paternidade, você pensa, nossa, a empresa vai ter que arcar com mais 10 dias de licença com esse funcionário. E, na verdade, ela tem um benefício quando ela adere a esse programa, que ela tem um desconto no imposto de renda da pessoa jurídica. Ou seja, ela acaba tendo uma vitória para os dois lados, né? Sem dúvida. Ana, nada como Google, né? Esse sujeito aí. Temos países, referência? Claro, tem. Diga Tarcísio lá. me mandou uma colinha aqui também. Google já ajudou. Tem Estônia, Eslováquia. Legal. No caso da Eslováquia, por exemplo, 197 dias licença paternidade, um dos maiores períodos de licença paternidade do Olha mundo. só.
197 dias. Islândia, 183 dias, também oferece licença parental compartilhada, com um período fixo para os pais. Espanha, 112 dias, ampliou a licença para pais e mães com o objetivo de alcançar a igualdade, que é o que você comentou. Coreia do Sul, 52 semanas, oferece um período generoso, embora a utilização pelos pais possa ser baixa em comparação. A Suécia, aí aqui chama atenção, 480 dias. A licença parental total é dividida entre pais e mães, com uma cota reservada especificamente para os pais, aproximadamente 90 dias, em 3 meses. Olha só. Noruega, 49 semanas com pagamento integral. O sistema permite que pais e mães compartilhem o período de licença parental, que é mais longo para o período fixo reservado a cada pai e a cada mãe. É importante, assim, vamos lá, a maturação, né? Maturidade do debate para que efetivamente se amplie o período. Se pais podem ter mais tempo, assim como precisam de fato ter mais tempo, para auxiliar as mães, né? Também a gente precisa entender a maturidade desse debate para fornecer também licença maternidade para casais homoafetivos que fazem a adoção, e até mesmo em função de casais não apenas integrantes homens, mas também mulheres, como o próprio Dr. Lucas comentou. Doutor, fato é que esse debate está acontecendo, em especial com relação à licença paternidade, lá em Brasília também no caso do Supremo. Então, ou esse ano ou a partir do ano que vem, devemos ter novos entendimentos, né, ou normativas para que o sistema judicial brasileiro passe a proferir decisões com um novo norte. É o que se espera. Exatamente, João. A questão de decisões jurídicas relacionadas aos temas é muito difícil até de comentar. Até porque quando a gente fala da questão de licença maternidade para casais homoafetivos, existe uma lacuna jurídica. Existe lacuna jurídica, eu digo, como uma falta de uma lei específica, de um artigo específico para tratar sobre aquilo. Até como eu comentei com vocês, a Constituição de 88, a CLT acabou não tratando sobre o tema de casais homoafetivos. Então, muitas pessoas costumam entender como uma literalidade da lei. A lei tem que ser literal, tem que tratar a lei como literal. Então, o empregada, a gestante, não pode se estender ao empregado, ao homem gestante. Não, homem gestante não, desculpa, mas ao homem adotante, no caso. Doutor Lucas França, especialista em Direito do Trabalho, do escritório Andersen Balão Advocacia. Agradecer, doutor, sua participação aqui com a gente no Pan News Curitiba desta sexta, viu? Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, João. Foi ótimo tratar sobre esses temas com vocês. Espero que me recebam mais uma vez e tenham um bom dia. Para você também.